A lesão se subdivide em estágios, como a gente tem falado ao longo dessas nossas colocações. São os iniciais e os crônicos. Quanto aos iniciais, a lesão começa com uma reação imune. Nós falamos sobre a autoimunidade. Essa reação autoimune celular é mediada por células T, e aí essa presença das células T determina a inflamação e a consequente desmielinização, que é o desgaste do oligodendrócito presente na bainha de mielina. E se já for a nível mais crônico, estiver no estágio já mais tardio, observa-se reações imunes específicas que determinam a lesão do complexo mielina-oligodendrócito, ou seja, um desgaste maior. E, logicamente, isso vai influenciar na condução do impulso nervoso, deixando-o mais lento, levando a consequentes manifestações motoras. Vamos para uma questãozinha para ver se a gente está afiado nesse assunto. Questão 1. A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica que afeta o sistema nervoso central, provocando dificuldades motoras e sensitivas, comprometendo a qualidade de vida de seus portadores. Os sintomas caracterizam-se por distúrbios visuais, perda de sensibilidade dos membros inferiores, fadiga, disfunções motoras e dor. A patologia é um processo inflamatório que causa uma lesão nos axônios neuronais e produz uma esclerose em vários locais do sistema nervoso central, conforme ilustra a figura abaixo. Aquela que a gente mostrou no videozinho. Normal, aqui com a degeneração, com desgaste, com o sinal literalmente de esclerose, de desgaste e degeneração. Então, essa história todinha, bem longa, lhe dizendo tudo o que acontece aqui na esclerose múltipla, é para lhe perguntar assim, ó. Nesse contexto, qual a importância da bainha de mielina na função neurológica? Isso aí você saberia responder se tivesse assistido a outros vídeos nossos, não precisaria nem da esclerose múltipla. Logicamente, a bainha de mielina é fundamental aqui na esclerose múltipla e essas escleroses em vários locais no sistema nervoso central são responsáveis por diminuir a velocidade de condução do impulso nervoso, como nós falamos agora há pouco, porque o impulso é saltatório, de nódulo a nódulo de Ranvier, nódulo, nó, como você queira. Então, se existe um desgaste, essa transmissão vai deixando de ser saltatória e vai passando a ser relativamente contínua, até que, porventura, possa até ser interrompida em alguns pontos. Portanto, nesse caso, serve no item A para proteger as fibras nervosas contra agressões físicas? Não exatamente. Retarda a propagação do impulso através dos neurônios cerebrais motores? Neurônios cerebrais motores, não especificamente. Ela não retarda, o impulso é saltatório. Dá consistência à fibra nervosa para que não seja comprimida por músculos? Não necessariamente tem músculos aí, né? Letra D. Isolar a fibra nervosa e permitir a condução saltatória dos potenciais de ação. Essa resposta nos parece bastante lógica, porque a bainha de mielina é exatamente um isolante térmico, a gente já falou em vídeos anteriores, que é justamente branquinho, justamente por ser gordura, né? Por ser tecido adiposo, portanto, isolante justamente por ser tecido adiposo. E a condução é saltatória de nódulo a nódulo, justamente pela questão isolante. Não há aí permuta de íons positivo e negativo. Se você for estudar mais a fundo o potencial de ação, você vai perceber que nesse caso não há troca de íons, portanto, aí o impulso seria saltatório justamente porque não está nessa condução do impulso nervoso. Portanto, questão 1, opção correta, opção D. E a opção E, promover o transporte axonal que ocorre em vários pontos do sistema nervoso central. Não exatamente ocorre em vários pontos, são nos nódulos de Ranvier. Portanto, questão 1, item D. Nós já conversamos com você sobre algumas manifestações clínicas, inclusive na própria questão. E já dissemos para você que existe essa esclerose em placas e em várias circunstâncias do sistema nervoso central. Falamos da predominância dessas circunstâncias e já falamos em outros vídeos, já falamos outrora para você, que o nervo tem sua porção sensitiva e sua porção motora. Portanto, dá para perceber que o quadro clínico aqui da esclerose múltipla é bastante interessante e dá para ser definido assim.
pode haver qualquer parte do sistema nervoso central envolvida, de modo que a lista de sinais e sintomas pode ser infinita, ou seja, de acordo com a localização específica dessas multilesões, dessas múltiplas escleroses, a nível de sistema nervoso central. Não esqueça, porque existe essa esclerose em sistema nervoso periférico e em outras patologias. Caracteristicamente, é descrita como a disseminação no tempo e no espaço. Tem aguda, vai se cronificando em diversas partes do sistema nervoso central, onde houver esse processo inflamatório por uma reação autoimune, desencadeando então a esclerose. Isto implica então nas áreas acometidas e em épocas diferentes, tendo aquelas predileções que nós já conversamos. Evolui, na maioria dos casos, com exacerbações e remissões, ou seja, horas você está em crise, o paciente, ora, parece que está tudo controlado. Existe também uma evolução clínica segundo Lublin e Reynolds, definida como surto remissiva, progressiva e surto progressiva. Essa classificação da surto remissiva dá-se com episódios agudos de comprometimento neurológico a nível central. Dura em torno de 24 horas ou um pouco mais, com intervalo de no mínimo 30 dias entre cada surto. Se estivermos falando da evolução clínica do tipo progressiva, as características é que ela piora de forma contínua e gradual a nível de sinais neurológicos. Esses sinais estão presentes por 6 meses ou mais e, ocasionalmente, pode dar-se a estabilização do quadro, como se tudo estivesse controlado. Já no caso da surto progressiva, dá-se uma combinação de exacerbações e progressão. Não há exatamente um quadro de estabilização dos sinais e é a forma mais difícil de ser definida. Essa evolução clínica, surto remissiva, progressiva e surto progressiva, também pode ser caracterizada como esclerose múltipla do tipo benigna. Já seria uma outra classificação. Nesse caso, há surtos e remissões iniciais com pouco ou nenhum déficit neurológico após 10 anos do início. É como se fosse aqueles desgastes, aquelas lesões mínimas que às vezes o paciente tem uma resposta autoimune forte, cujas reações não são tão grandes assim, então inicia-se, permanece naquele estado, não há uma progressão violenta, fica como se fosse um estado mínimo de lesão. E ela pode desenvolver-se na forma progressiva ou não. Os sintomas iniciais, que são os chamados sintomas maiores, correspondem a alterações piramidais, estamos falando de sistema nervoso central, alterações sensitivas e cerebelares. No caso das alterações piramidais, apresenta-se uma fraqueza muscular, um quadro de espasticidade e sinais de liberação piramidal por conta da presença dessa espasticidade. No caso da fraqueza, corresponde a uma diminuição de força e que em algumas circunstâncias o paciente pode vir a desenvolver a fadiga, ou seja, o excesso de exercício faz com que ele fique cansado, ou seja, ele tem uma menor tolerância às atividades diárias. Então, aqui a fraqueza muscular, que também pode ser vista como uma fadiga, porém não confundir as duas. Das alterações piramidais também tem-se a espasticidade, que é aquele quadro mais crônico que se inicia com uma resistência ao movimento. No início do movimento passivo tem-se essa resistência e depois o paciente consegue realizá-lo a contento. Porém, é um tipo de hipertonia do tipo espástica. Outra circunstância piramidal são sinais de liberação piramidal, ou seja, o paciente, neste caso, tem hiperreflexia, sinal de Babinski presente, clonus que pode ser uni ou bilateral. Quanto aos sintomas sensitivos, o paciente pode desenvolver parestesias, ou seja, aqueles formigamentos, uma hipoestesia superficial ou hipoestesia profunda em um ou mais membros, ou seja, alteração da sensibilidade. Fora as alterações piramidais motoras sensitivas, e agora temos também algumas alterações cerebelares, que se caracterizam pelo comprometimento do equilíbrio e da coordenação motora.
Outra característica importante são as manifestações visuais. Os sintomas iniciais piramidais, sensitivos e cerebelares são conhecidos como sinais maiores. As manifestações visuais são conhecidas como sinais menores. E nesse caso aparecem como uma diminuição da acuidade visual, da capacidade de ver, de enxergar, como a diplopia, imagem duplicada, e como escotomas, ou seja, o embaçamento, aquela visão embaçada. Fora isso, fora as manifestações visuais, pode aparecer também um comprometimento esfincteriano, que também faz parte dos sinais menores, assim como as manifestações visuais. E nesse caso, caracterizam-se por uma incontinência urinária e por uma retenção urinária e fecal. Outra circunstância importante aqui no quadro clínico e característico patognomônico dessa patologia é o sinal de Lermit, que se caracteriza como uma sensação vibratória, sensação de formigamento ou mesmo de um choque elétrico, quando se realiza uma flexão ativa ou passivamente da coluna cervical. E essa sensação pode irradiar-se para os braços ou para as pernas. Outra característica importante também presente nas manifestações clínicas dessa patologia são disfunções sexuais e também alguns outros sinais menos comuns, caracterizados, por exemplo, como sinais paroxísticos, manifestações psiquiátricas e as alterações do sono. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.